Como antigamente soros e vacinas não eram produzidos no Brasil, em 1899 a criação do Instituto Serum Terápico veio com um grande surto de peste bubônica, a peste negra, que chegou em Santos, na cidade de São Paulo, com o principal porto de entrada dos imigrantes e exportação de café. Como medida de controle, o serviço sanitário dirigido por Emílio Ribas enviou os médicos Vital Brasil e Adolfo Lutz, do Instituto Bacteriológico, e Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, para estudar a doença e seus possíveis tratamentos. Durante o surto de peste bubônica no Brasil, o médico e cientista Vital Brasil foi contaminado pela doença e tratado pelo soro antipestoso criado pelo seu Instituto Serum Terápico. Com um amplo complexo produtivo, centro de pesquisa e a Fazenda São Joaquim, local onde são criados os cavalos responsáveis pela produção de anticorpos utilizados na produção dos soros, o Instituto Butantan tem investido no aprimoramento dos processos e equipamentos para o desenvolvimento e a produção de imunobiológicos. Essa estratégia visa garantir o abastecimento, a acessibilidade e o padrão de qualidade dos soros e vacinas produzidos, objetivando prioritariamente a aprovação das agências regulatórias de saúde nacionais e internacionais, seguindo os conceitos e parâmetros de acordo com as diretrizes preconizadas pelas boas práticas de produção e boas práticas de laboratório. Então, em 1901, Vital Brasil inaugurou o seu primeiro laboratório para estudos e desenvolvimento do soro antipestoso, aquele que o havia curado anos antes. Mas ele foi além e, ao mesmo tempo, pesquisou também o soro antiofídico, que combatia o veneno das cobras, que são utilizados até hoje. Falando um pouco sobre a história do Instituto Butantan, a qual nós aprendemos no Museu Histórico, que foi criado em 1981 e instalado na cocheira adaptada para abrigar o laboratório onde Vital Brasil desenvolveu suas primeiras pesquisas, experimentos e a produção de soros. Uma curiosidade interessante é que essa exposição apresenta pisos e paredes originais, instrumentos científicos, equipamentos, mobiliário e entre outros objetos que foram utilizados em diversas áreas do Instituto. Por seu trabalho notável em saúde pública, o Instituto é considerado um dos principais centros científicos do Brasil. O Instituto foi fundado em 23 de fevereiro de 1901, sob o nome de Instituto Serum Terápico, tendo como primeiro diretor o médico sanitarista Vital Brasil, e é hoje responsável por grande parte da produção de vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O Instituto Butantan surgiu no final do século XIX, projetado para combater um surto da peste bubônica, ou também conhecida como a peste negra, que se propagava no Porto de Santos, levando o governo a adquirir a Fazenda Butantan para instalar um laboratório de produção de soro antipestioso, vinculado ao Instituto Bacteriológico. Ao chegarmos, o primeiro lugar onde visitamos foi o Museu Biológico Sempertário, onde vimos organismos pertencentes aos répteis da ordem dos escamados, anfíbios, aracnídeos e quelônios. O primeiro animal que vimos foi a jiboia. Ela possui um formato de cabeça peculiar, sendo triangular, e o formato de seus olhos é como se fosse uma fenda, sendo uma característica de serpentes peçonhentas. Embora as jiboias não produzem veneno, os olhos são comuns em animais de hábitos noturnos, já o formato de sua boca está relacionado à abertura durante a sua alimentação. Ela se localiza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia. O seu tamanho pode chegar ao tamanho de um carro. Em relação à sua alimentação, ela se alimenta de ratos. Depois, nós vimos a sucuri, ou o seu nome também pode variar como boiúna ou mãe d'água. Essa serpente é personagem de muitas histórias relacionadas a entidades protetoras dos rios e de tesouros escondidos no fundo dessas águas, além de ser representada por poderes mágicos, como por exemplo na novela Pantanal, sendo a serpente que o velho do rio se transforma. Em inglês, o seu nome é Anaconda, chegando até Hollywood com o filme Anaconda de 1997. O seu tamanho pode chegar ao de 2 carros, ou seja, 10 metros de comprimento. Ela se alimenta de capivaras, lagartos e pássaros e se encontra em uma área restrita da América do Sul. A jararaca pintada
Vive em regiões de cerrado e, com a crescente destruição desse ambiente, fica cada dia mais ameaçada. Essa espécie tem uma alimentação variável, com predominância de pequenos mamíferos e lagartos, podendo variar ao longo de seu desenvolvimento. Ela se alimenta de ratos, pássaros, lagartos e também de anfíbios. O seu comprimento pode chegar até 90 centímetros. Nós conseguimos ver um macho da Nádia de monóculo, onde ela foi encontrada em Brasília, no Distrito Federal, no ano de 2020. Assim como outras espécies exóticas peçonhentas, não há soro produzido no Brasil para tratamento caso haja acidentes. No Brasil, a compra e venda de serpentes peçonhentas exóticas é proibida. Ela pode chegar ao tamanho de 1,5 m e se alimenta de outras cobras, outras serpentes, no caso, lagartos, anfíbios, peixes, ratos e também pássaros. Uma das primeiras serpentes que vimos foi a cascavel. O chocalho na ponta da cauda das cascavéis é formado por restos das mudas de pele, acumulados à medida que a cobra cresce. Acreditam que, contando esses anéis, saberemos a idade do animal, mas isso não é verdade, pois a muda de pele pode ocorrer mais de uma vez ao ano e estes chocalhos podem quebrar ao longo da vida do animal. Elas se alimentam de ratos e o seu tamanho pode chegar de 1,20 m a 1,5 m. Nós vimos também a Beauty Snake. Ela é encontrada em diversas regiões da Ásia, desde florestas a áreas modificadas por ação humana. Algumas espécies podem ser encontradas em cavernas da Malásia, onde se alimentam de morcegos. Quando se sentem ameaçadas, podem inflar o corpo e o pescoço para se defenderem, parecendo maiores para os seus predadores. A Beauty Snake se alimenta de ratos e o seu comprimento pode chegar a 1,80 m. Nós vimos a tartaruga de orelha vermelha. Ela é reconhecida pela faixa vermelha nas laterais da cabeça. Este animal é nativo da América do Norte, mas é muito vendido, quando filhote, como um animal de estimação em várias partes do mundo, inclusive de forma ilegal no Brasil. Quando adulta, costuma ser abandonada em lagos e lagoas de parques e áreas verdes, competindo com os animais que ali vivem, o que pode causar desequilíbrio nesse ambiente, podendo levar à extinção das espécies nativas. Calanguinho listrado. Essa espécie de lagarto possui grande variação de coloração, indo do verde ao marrom claro. Com linhas longitudinais e pontilhadas na lateral do corpo, apresenta atividade diurna e se alimenta de insetos. O calanguinho costuma defender seu território contra os competidores. São terrestres, mas conseguem subir em pequenos arbustos para procurar presas. O calanguinho listrado pode chegar a 12 centímetros de comprimento. Ele vive na região nordeste e centro-oeste brasileiro. Este é o dragão barbudo, que assim como outros répteis, o dragão barbudo, quando filhote, possui um pequeno dente na ponta do focinho que ajuda a quebrar o ovo. A fêmea pode colocar 11 ovos ou mais, dependendo do seu tamanho. E o tempo de incubação varia de acordo com a temperatura do ambiente, podendo ser de até 75 dias. No Brasil, esses filhotes são vendidos ilegalmente como animais de estimação e podem chegar a um comprimento máximo de até meio metro. Sua alimentação é à base de formigas, plantas e ovos. Eles são encontrados na região da Oceania e Austrália. Este é o sapo gururu. Podendo atingir 20 centímetros de comprimento, são animais relativamente tolerantes a ambientes perturbados, podendo ser encontrado tanto em áreas florestadas, mas nas de fisionomias abertas. A reprodução ocorre em ambientes lênticos ou com pouca correnteza, sejam permanentes ou temporários. Apresenta uma dieta diversificada, alimentando-se de artrópodes, formigas e besouros. Ele pode ser encontrado no sul da América Latina. Sapo garimpeiro. Apesar de apresentar poliforimismo de cores, esta não é uma nova espécie, mas uma variação do sapo garimpeiro. Há uma coloração que pode variar de preto a azul claro, vermelho, laranja, amarelo, creme ou branco, com ou sem manchas pretas ou vermiculações. Porém, quando é encontrada uma população, esta tende a ser uniforme na sua cor. Eles podem chegar a 4 centímetros de comprimento e se alimentam de pequenas formigas, e podem ser encontrados na região norte do Brasil.
Inauguração em 2002. O Museu de Microbiologia faz parte do complexo científico do Instituto Butantan e tem como missão estimular a curiosidade e o interesse do jovem pela ciência, promover maior entendimento das ciências biológicas pelo público em geral e divulgar as atividades desenvolvidas pelo Instituto. Na posição de longa duração, o visitante realiza uma viagem imaginária ao mundo escondido do micro-organismo, desde o primeiro microscópio até as atuais conquistas da ciência. A mostra apresenta modelos tridimensionais de conteúdos de microbiologia e microscópio para a observação de micro-organismos e de células, além de interativos e filmes sobre temas relacionados à microbiologia.